Amados irmãos e irmãs do portal Escola Dominical, eu vos saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Na meditação da leitura diária desta quarta-feira, trataremos do tema: que a luz não resplandecesse e ele não olhasse para o sofrimento. E se encontra no livro de Jó, no capítulo 3, versículos de 8 a 10. Leiamos a palavra de Deus. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam um dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Amados irmãos e irmãs, na continuidade de seu lamento, Jó demonstra ainda mais o que estava de extrema angústia que se encontrava sua alma. O livro não nos relata o tempo que durou a prova, mas para quem está sofrendo, parece uma eternidade. Esses versículos que lemos utilizou-se figuras da época para demonstrar o tamanho de sua aflição. Dentro dessas figuras e comparações que Jó faz, eu quero destacar duas com os amados irmãos e irmãs. A primeira delas é que quando Jó pede que aqueles amaldiçoadores façam o seu dia do seu nascimento uma maldição. No auge de sua dor, ele desejou que aqueles que amaldiçoam o dia, ou seja, os que conjuravam feitiços a pedido de seus clientes, e este era o ofício desempenhado na época por Balaão, que em troca de dinheiro amaldiçoava o que quer que seja para os seus pagadores. Jó então deseja que estes mesmos amaldiçoem o dia do seu nascimento. Esse versículo nos mostra o conflito que pode ocorrer em nosso interior, em nossa alma, em meio ao sofrimento e à pressão. Por isso é muito importante que tenhamos a empatia, ou seja, de nos colocarmos no lugar daqueles que estão em prova e em sofrimento. Foi o que disse Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 1. Vamos ler os versículos 3 e 4 que nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. A segunda comparação que Jó faz é com a luz. A mesma luz que nos mostra o caminho e mostrava a Jó também que ele deveria seguir, também estava mostrando a sua condição de sofrimento. Há momentos de depressão e extrema angústia que o ser humano deseja simplesmente fechar os olhos, pois até mesmo ver o que está sobrevindo a ele não é fácil. E Satanás, meus amados, tem aproveitado-se disto para levar muitas pessoas a desejar a morte. Segundo a OPAS, a cada ano, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida aqui no Hemisfério Sul. E um número ainda maior de indivíduos tenta o suicídio, mas não consegue. Cada suicídio é uma tragédia que afeta famílias, comunidades, países inteiros e tem efeitos duradouros sobre as pessoas deixadas para trás, diz a OPAS. A OPAS diz ainda que o suicídio ocorre durante todo o curso da vida e foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo no ano de 2016. Mas Jó não desejava o suicídio, pois sabia que a vida pertence a Deus. Ele queria somente o fim daquele sofrimento, mostrando mais uma vez
era um homem temente a Deus. Eu convido os amados a lembrar-se também de José, que em toda a aflição que passou, no final pôde entender o plano de Deus, que transformou todo aquele mal em bem. Como podemos ler no livro dos Gênesis, capítulo 50, o versículo 20, que diz: Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo crente. O Senhor, Ele é o único capaz de reverter uma situação de grande sofrimento. Se alguém tem contemplado o seu sofrimento, meu amado, irmão e irmã, este é o Senhor. E a seu tempo te livrará com mão forte. Basta somente crermos em nome de Jesus.